O tema do TEDx, Education to Change, not only to teach, na verdade, educação para mudança, não somente para o ensino, não é que o ensino é menor, não, é a partir do ensino, mas a partir dele e ir além dele. Então, a ideia desse TEDx é exatamente essa, ir além dele. E aí eu estava pensando, buscando algo que pudesse ancorar essa ideia num símbolo, né? Pensei bastante o que dizer nessa palestra, e aí me veio à mente um símbolo importante, que às vezes é esquecido no campo da educação. Então, antes de mostrar o símbolo e a proposta, eu queria falar de um camarada, de um homem que perguntava, né? Esse cara que perguntava, ele normalmente não trabalhava assim em salas de aula como nós, professores, normalmente fazemos, né? Costumava dar as aulas ao ar livre ou caminhando pela academia. E esse homem tinha uma habilidade muito grande, que ele sabia fazer boas perguntas. Muitos de nós nos inspiramos nele, né? A sociedade, grande parte, se inspirou nesse modelo socrático, né? Nós estamos falando de Sócrates. Método socrático, ou método da ironia, ou a maêutica, ele é conhecido de várias formas. Esse método socrático era um método muito interessante. Por quê? Ele, inicialmente, ele refutava aquele conhecimento que o aluno trazia, achando que esse conhecimento era algo totalmente consolidado, fechado, verdadeiro. Ele refutava a partir de perguntas, ele não dava respostas. E depois ele entrava num processo de parturização, né, chamado maêutica, de gênese de novas ideias, a partir de perguntas cada vez mais complexas. Muito bem. E parcela de nós se inspirou nesse homem, ou também nele. Mas eu preciso falar de outro cara. Eu preciso falar de um homem que não fazia perguntas, mas que afirmava. Esse homem tinha, na afirmação categórica do mestre, a sua forma de trabalhar. Nós estamos falando de Aristóteles. E essa forma, essa lógica aristotélica, essa forma de Aristóteles trabalhar, influenciou muito. Por quê? Porque o poder de difusão da técnica, dessa racionalidade instrumental, ela é muito mais forte do que o poder de uma racionalidade substantiva. E ela influenciou de tal maneira que nós avançamos de forma exponencial na técnica, na tecnologia, porque a ciência veio também corroborar essas ideias e aprimorar esse modelo e essa lógica socrática. E essa lógica iluminou os nossos caminhos. E hoje nós temos a possibilidade de abrir centenas, milhares de janelas. E essas janelas estão ao alcance de nossos dedos. Todos aqui têm janelas. Alguns devem, inclusive, estar olhando para elas agora. E esse é o ponto. Essa evolução técnica, tecnológica, essa possibilidade de ter ao alcance das mãos e dos dedos milhares de janelas. E agora? O que efetivamente temos de desafio nessa sociedade que tem informação, precisa de conhecimento, precisa de sabedoria? Nós precisamos de boas respostas ou boas perguntas? E aí vem a ideia do ponto de interrogação. Por que não a exclamação? A exclamação, por vezes, é uma ordem, imperativo. Por que não um ponto? O ponto, às vezes, ou na maioria das vezes, encerra um pensamento, a vírgula. Poderíamos aqui ficar conjecturando vários símbolos, mas eu optei pelo ponto de interrogação. E talvez seja justamente este o símbolo que poderíamos utilizar para uma educação que tem a missão de transformar e de mudar, e não apenas de transmitir
conhecimento. Posso falar? Hã? Então, eu não posso. Os espanhóis nos ajudaram, porque eles têm um ponto de interrogação invertido e depois o ponto de interrogação. E aí isso me lembrou um anzol. Como pescar algo que não deveria ter mudado, que é o espaço da curiosidade na sala de aula. Como pescar essa curiosidade diante de tantas janelas aqui abertas, de tantos assuntos, de tantos e-mails e Facebooks e conhecimentos. Como o professor vai efetivamente criar um espaço de curiosidade? Eu pergunto, nós temos espaço para curiosidade nas nossas salas? Vamos aqui. Você vem trabalhar no ensino superior, ganha uma ementa, tem um conteúdo, que normalmente é um conteúdo conceitual. Pouco se discute que o conteúdo não pode ser só conceitual, ele tem que também desenvolver atitudes, e tem que ter espaço para os procedimentos, para o saber fazer. Mas você recebe a ementa, e a ementa vem com objetivo, e eu tenho que atingir esse objetivo. Já pensaram em pegar os objetivos e transformar os objetivos em questões a investigar e trazer essas questões para os alunos? Porque a gente fica espremido entre um tempo, um conteúdo que tem que ser passado, uma ementa que tem que ser cumprida, vem cá, e o espaço para a curiosidade. Por que a curiosidade? Dizem que a curiosidade matou um gato, né? Mas é a curiosidade que nos faz explorar. Se não houver curiosidade, nós não nos movimentamos, nós simplesmente ficamos passivos, receptivos. A curiosidade nos faz explorar. Então, exploração é algo que eu queria colocar aqui como um dos tripés que a partir de agora eu vou dizer. O outro tripé é incomodar a razão. A curiosidade incomoda a razão, incomoda o nosso hábito, a nossa forma de pensar, o cotidiano, que nos leva ao quê? Tem água aqui? De alguma forma, a economizar e a racionalizar e a repetir de forma, às vezes, automática as coisas. Então, exploração, razão. A curiosidade incomoda a razão. E a curiosidade, ela nos desperta emoção e a gente se envolve profundamente com aquele tema, com aquele projeto. Então, esse tripé, exploração, razão e emoção, que a partir de agora eu vou focalizar. Imagine se nós tivéssemos uma máquina do tempo e pudéssemos trazer um professor lá da Universidade de Bolonha, século XII, Paris, ou Salamanca, Coimbra. Será que ele teria tanta dificuldade para trabalhar nas nossas salas de aula hoje? Nosso reitor falou, só 10% de mudança. Então, se formos olhar a maioria dos casos das instituições, nossas salas de aula não mudaram muito em relação ao século XII. Será que é isso, mudar a sala de aula? Então, nós faríamos uma sala de aula com outro tipo de mesa, as pessoas se olhando, usando metodologias PBL, TBL, Peer Instruction, Grupo GVGO, método de projetos, centenas de metodologias que nós já conhecemos desde a Escola Nova. Será que é isso? A educação sempre teve dois contrapontos. O foco no método, o foco no sujeito. Sócrates focava o sujeito. Aristóteles focava o método. E a gente convive com essa polaridade. Precisamos fazer uma síntese disso? Talvez não. Essas polaridades podem conviver. Elas podem se cutucar mutuamente, até para que uma avance a partir desse confronto. E aí,
na Uniswan, temos feito algumas experiências. E uma delas, buscando a exploração, a razão e a emoção, um desses projetos foi algo já conhecido, que ganhou o nome aqui de Projetarte. Nós pedimos às engenharias que bolassem uma ideia, que unisse exploração, razão e emoção. Por quê? Nossos alunos precisam ter momentos inesquecíveis. Porque daqui a um tempo, eles só vão lembrar dos momentos inesquecíveis, como o nome já está dizendo. Experiências que eles entrem com seu corpo inteiro e não com parte do seu corpo. E aí foi proposto a esses alunos que fizessem pontes de macarrão. E eles exploraram as pontes, o macarrão. Acho que o grano duro venceu. O Adria com ovos não foi um dos eleitos. Mas eles também precisaram fazer muitas contas, porque essas pontes iam participar de um concurso e teriam que aguentar um peso. Então, eles tiveram que calcular, racionalizar, utilizar uma série de fórmulas e cálculos que eles nunca tinham usado numa situação concreta. E, por fim, foi neste auditório a emoção dessa dimensão agonística da competição entre eles foi algo que lotou esse auditório. As pessoas estavam sentadas no chão. Não ganharam atividades complementares, não ganharam nenhum certificado e postaram isso no Facebook de forma contundente. E a equipe que venceu, a ponte aguentou, suportou quase 200 quilos. Desfilou com um troféu, fazendo volta olímpica. E aquele sorriso e aquela emoção. Nós temos uma grande questão. A questão humana, a questão principal, que é o infinito. De onde viemos para onde vamos. Talvez essa questão não tenha resposta, mas ela nos move. E eu ouvi uma frase, li, do Saramago, José Saramago, o único prêmio Nobel da língua portuguesa, que diz que a velhice começa quando a curiosidade acaba. Eu vou parafrasear o Saramago, dizendo que a educação morre se a gente não criar o espaço da curiosidade em nossas salas. Obrigado.